Bem-vindos e bem-vindas ao B2B Insiders, o podcast que abre as portas do marketing B2B para transformar teoria em resultado. Eu sou Gabriel Barbosa, estou aqui com meu parceiro no crime, Davi Costa Lima. Davi, se você quiser se apresentar e já falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, um prazer ter vocês aqui com a gente, um prazer também estar iniciando mais um episódio. Estamos já na terceira temporada, podcast B2B Insiders, e hoje a gente vai falar sobre um tema, cara, que é um tema que parece simples, mas o nível de avanço que a gente teve, a gente demorou bastante para chegar, quase 3 anos, eu estava conversando com o Gabriel antes de começar, 3 anos mais ou menos, e hoje a gente vai falar sobre posicionamento, maturidade de mercado, diferenciação, como você define o seu posicionamento, como você de fato prepara os seus pontos fortes internos, os pontos fortes do mercado, para que você consiga aí ter o melhor conteúdo para ter uma penetração de mercado com a menor fricção possível. Então, posicionamento, mensagem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem com a gente, vambora. Maravilha. Então, bom, para a gente introduzir um pouco do episódio de hoje, a gente tem feito, nos últimos episódios, nessa terceira temporada, a gente tem feito o bloco Verdade ou Mito, né? E aí, nesse bloco Verdade ou Mito, a gente traz algumas frases e aí, nessas frases, a gente faz um comentário e aí, várias das coisas que a gente vai comentar aqui, a gente vai já responder. Ao longo do episódio, a gente vai responder. Então, Davi, vou trazer aqui a primeira para você, que é, para criar demanda, o importante é rodar anúncios e fazer o marketing criativo. Esse é um mito, né? Acho que existe sim componentes de verdade dentro dessa frase, mas para criar demanda você tem que, obviamente, saber qual que é o seu posicionamento, entender qual que é o seu ICP, né? Entender qual que é o seu posicionamento, e aí na hora da criação de demanda você vai ter que usar táticas para impactar a sua audiência. Essas táticas, elas podem sim ser via o social ads, via anúncios, né? Mas podem também ter táticas de impacto, né? Para que você de fato, eduque a sua audiência, que não necessariamente dependem de anúncios, como o social selling, que hoje é fortíssimo no LinkedIn, né? E você tem outras táticas que não dependem necessariamente dos anúncios, né? O podcast é uma delas também, que tem um alto poder de viralização, né? Você provavelmente está aqui nos ouvindo e não necessariamente você veio devido a um anúncio nosso, né? Então também faz parte. A ideia do marketing criativo é também um certo mito, porque a criatividade ela é uma ferramenta que o marketing vai utilizar, né, para que a sua marca ela seja conhecida, para que a sua marca seja lembrada no momento certo, mas não necessariamente é algo fundamental ou que você tem que colocar como prioridade, né? A criatividade ela entra como uma ferramenta para você gerar memória, para você gerar de fato a consideração da sua marca. Então eu diria que é mais ou menos é um mito, apesar de ter componentes de verdade nessa frase. E agora, indo para a segunda frase do é verdade ou é mito, para o Gabriel. Gabriel, o mercado sempre entende quando você fala do problema. O desafio é só convencer do produto. Putz, isso é mentira também, né? É um mito. Por que que é um mito, né? Quando você está prestes a entrar no mercado, se a maturidade do mercado em relação a determinado problema ela é muito baixa, né? Se o mercado ele trabalha no status quo, se o mercado ele atualmente não utiliza uma categoria de um produto para resolver um determinado problema e aquele problema simplesmente existe, então aí você tem um problema de mercado imaturo. E a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente for falar de maturidade. E aí, neste momento, nada adianta você falar de um produto, porque o mercado ele não está consciente do problema, né? O mercado não está consciente que pode existir uma categoria que pode resolver esse problema, e aí depois que ele entende da categoria, aí sim ele estaria disposto a escutar sobre um produto dentro dessa categoria. Então, é completamente mito essa afirmação. Beleza, então vamos para a próxima, Davi, que é uma afirmação também. Diferenciação em B2B se resume a preço. Boa. Bom, essa eu diria que também é mito, também é mentira, por alguns motivos. Primeiro que assim, sim, o preço ele é um elemento de diferenciação, né? A gente tem aí, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, né? Existem 5 grandes elementos de diferenciação que a gente pode utilizar. Em nível de solução, a gente tem custo, produto, entrega, não vou explicar muito agora porque não é o momento, né? E em nível de mercado, a gente tem autoridade e nicho, né? Então, o custo ele estaria sim atrelado à questão do preço, né? Só que não é, a diferenciação no B2B não se resume a custo, né? Não se resume a preço. Acho que essa é a primeira coisa. E, pelo contrário, eu acho que no B2B a tendência é menor que o custo seja o elemento de diferenciação, né? O elemento de diferenciação, ele geralmente é utilizado em mercados um pouco mais comoditizados, né? Então você acaba tendo, né, apesar do commodity ser algo B2B, mas a lógica do B2C também é muito em cima disso, sabe? Você tem, não necessariamente tem muita diferença se você vai comprar do fornecedor A ou do fornecedor B. Então o custo ele acaba sendo, de fato, um elemento de diferenciação forte no B2C, né, em cenários comoditizados. O B2B ele tem uma característica diferente. Pode acontecer?
Pode, mas eu diria que não é comum e muito menos afirmar que a diferenciação no B2B se resume a custo, o que é uma total mentira. E agora a gente vai para a última frase então do nosso quadro Verdade ou Mito. Gabriel, definir canais de distribuição é tão importante quanto definir a mensagem de comunicação. Eu vejo que é verdade, porque de nada adianta você pensar na mensagem e não fazer uma boa definição de canais, né? Quando você pensando nos canais, e a gente vai falar isso ao final do episódio, você precisa fazer uma boa distribuição entre canais, e inclusive você deveria pensar nos canais antes, né? Você pensa obviamente na mensagem de um ponto de vista macro, você define os canais, depois de definir os canais, aí você faz a criação, porque você vai fazer a criação em função do canal. A forma de você comunicar determinada ideia aqui num podcast, como a gente está fazendo agora, é completamente diferente de comunicar exatamente a mesma ideia num anúncio. Então, você precisa exercer essa comunicação de outra maneira. Enquanto você tem uma mensagem que você precisa comunicar por algum lugar e comunicar de alguma maneira do ponto de vista de mensagem. Então, esses dois pilares da comunicação são super importantes. Então, completamente verdade essa afirmação. Beleza, então, eu acho que o que é legal desse quadro do Verdade ou Mito, né, a gente está tentando trazer ele no começo, a gente quase que fez um resumo do episódio aqui também, né, mas vamos lá, vamos para primeira parte aqui do episódio, segunda parte, dado que o Verdade ou Mito foi a primeira parte, em que a gente vai falar de maturidade do mercado. Vamos só resumir, antes da gente chegar em maturidade, né, o que a gente olha quando a gente entra em determinado mercado. Qual o problema que existe em determinado mercado? Um problema que precisa ser resolvido, né, então um problema, por exemplo, de um CRM, né, que é um dos exemplos que a gente sempre traz. Existem informações dentro de um processo de vendas que são, né, um volume de informações que, se você simplesmente deixa elas numa planilha ou não coloca elas num sistema, você não tem um processo fluido. As informações, elas não correm o risco de a gente ter erros, e numa planilha uma pessoa muda uma coisa, outra pessoa muda outra coisa. As informações, elas podem mudar e as pessoas não terem acesso às mesmas informações, dentre várias outras questões. Aqui eu estou citando só alguns exemplos, mas existe uma complexidade num processo de vendas que precisa de um sistema em que centralize tudo isso e você consiga ter um processo de vendas fluido. E aí, para isso, existe um CRM. Então, esse problema ele existia, e um CRM, os CRMs, quando foram criados, eles vieram para resolver esse problema. Mas até os CRMs serem criados, era um problema que estava sendo resolvido por planilhas. Existem determinados problemas que existem concorrentes ou incumbentes no mercado que estão brigando para resolver aqueles problemas. Em determinado momento, existe uma inovação tecnológica em que alguém cria uma inovação tecnológica e cria uma nova categoria, e essa nova categoria, ela precisa ser comunicada para o mercado. É aí que a gente está falando de maturidade, né? Então, vamos entrar um pouco nisso, né? Por que a maturidade do mercado e da categoria, elas são extremamente importantes, né? Então, e aí, Davi, joga a bola para você. Por que é tão importante essas duas maturidades de mercado e de categoria, e quais são essas fases dessas maturidades? Boa. Eu acho que assim, né, cara, por que a gente está falando sobre isso, né? Se você trabalha com marketing, né, você tem um objetivo de penetração de mercado, né? E para isso você obviamente tem aí suas táticas de criação de demanda, né, que envolvem criação de conteúdo, que envolvem conteúdo. E esse conteúdo ele vai educar. E aí ele vai educar em qual nível? Eu acho que é basicamente isso que a gente está falando aqui. Porque se você educar, né, de um nível errado, você não vai ocasionar o impacto necessário. Então, vamos imaginar o seguinte: imagina uma pirâmide, onde a base da pirâmide é o problema, o meio da pirâmide é a categoria e o topo da pirâmide é o produto, né? E imagina que o nível, né, dessa pirâmide, ele está atrelado à maturidade da sua audiência. O que eu quero dizer com isso, né? Então vamos lá, vamos supor que para você falar sobre a categoria, né, que é a parte do meio, a sua audiência ela tem que estar com um problema muito bem, tem que estar muito consciente do problema, né? Para você falar de uma categoria, por exemplo, CRM é uma categoria, que nem o Gabriel acabou de mencionar, né? Para você falar sobre CRM, todo mundo dessa audiência específica tem que estar muito bem consciente do problema que, poxa, fluxos comerciais que são feitos em planilhas ou que são feitos, sei lá, de forma manual, isso é um problema, né? Isso é um problema que eu não consigo organizar direitinho meu fluxo comercial, eu não consigo ter uma noção exata de quando eu tenho que fazer as ações, como é que eu vou fazer as ações, como é que eu posso controlar o meu time. Então, isso é um problema para mim. Então, o problema do fluxo comercial estar descentralizado, não estar dentro de um local apropriado, isso é um problema que tem que estar muito consciente para que você fale sobre a categoria que é o CRM. Em dado momento, a categoria, ela vai estar também, a audiência, ela vai estar extremamente consciente daquela categoria. Então, você não precisa ficar falando sobre o problema,
né, porque as pessoas já sabem que o problema existe e você também não vai precisar ficar falando sobre a categoria CRM. Você não precisa ficar explicando que, cara, o CRM, ele é a solução óbvia para você que tem um problema de fluxo comercial, porque em determinado momento, né, a audiência ela tá tão madura que, cara, é lógico que para eu ter um fluxo comercial mais organizado, com mais previsibilidade, eu preciso de um CRM. Então, nesse momento, você tem nessa pirâmide, você tem a base da pirâmide, que é o problema, uma audiência extremamente consciente sobre esse problema. Você vai ter a metade dessa pirâmide, a partir do meio dessa pirâmide, que é a categoria, a audiência que está extremamente consciente da categoria. Então, todo mundo sabe que, cara, que o CRM é óbvio. E aí você vai justamente falar sobre o produto, que é a terceira parte, que é o pico. Então, quando você está num cenário onde você tem uma audiência consciente do problema, onde você tem uma audiência consciente da categoria, o que você tem que falar é basicamente sobre o seu produto, né? Então, essa é a importância de você entender qual que é o nível de maturidade da sua audiência dentro dessa pirâmide. Se a maturidade está lá em cima, você tem que falar do produto. Imagina se existe hoje um CRM novo. Ele não precisa ficar explicando que é um problema você ter um fluxo comercial que não está dentro do CRM. Todo mundo sabe disso. Ele não precisa explicar que o CRM é a solução óbvia para fluxos comerciais descentralizados. Todo mundo sabe disso. Ele já tem que chegar falando que, cara, eu sou o melhor CRM por XYZ. Eu sou o CRM para você. Eu sou o CRM melhor que seu esforço. Eu sou o CRM. Porque a maturidade da audiência está muito em nível de produto. E eu acho que essa lógica ela também é inversa. Então, se você está, por exemplo, dentro de um cenário, né, onde você ainda tem um problema que ele é parcialmente entendido pela audiência, se você está num cenário onde a categoria ela ainda não é a categoria óbvia para solucionar o problema, você não tem que falar sobre o seu produto especificamente. Porque, cara, como é que você vai falar para o seu produto para uma audiência que ainda está parcialmente consciente do problema? Ou para uma audiência que ainda está parcialmente consciente sobre a categoria, a sua categoria como solução daquele problema. Então, numa situação dessa, você vai ter que falar muito mais sobre problema e categoria e menos sobre o seu produto. Então, acho que essa é a importância, respondendo, Gabriel, um pouquinho, né? Eu acho que eu acabei já falando um pouco dos 3 níveis ao mesmo tempo, porque eu acho que não tem como quebrar muito, eles meio que são interdependentes, mas eu acho que aqui a grande lógica é você entender qual que é basicamente o nível de maturidade da sua audiência, do seu ICP, para que você basicamente trabalhe ali, né? Eu diria que são sempre em 2 eixos. Ou você vai trabalhar mais em nível de problema e categoria, ou você vai trabalhar mais em categoria produto. Porque você nunca vai ter uma audiência que está 100% consciente. Você sempre vai ter alguns que vão estar mais à frente, outros que vão estar menos à frente. Então é sempre nessa lógica. Mas de pouco adianta você falar de problema, uma lógica, numa audiência que está extremamente madura, assim como de pouco adianta você falar sobre produto para uma audiência que está extremamente imatura ainda, né? Então acho que é um pouquinho dessa lógica. E eu aproveito para também devolver, Gabriel, e ver se você tem algum ponto em relacionado a essa lógica de maturidade de mercado, da pirâmide de maturidade, que seja interessante para que o pessoal que está aqui nos ouvindo consiga implementar isso já, desde já, na operação deles. Sim. Bom, tem alguns sinais, né, que você precisa buscar quando você está se perguntando, né, será que o meu mercado em que ponto que ele está, né? E como o Davi falou, não é às vezes preto no branco, né? Mas é interessante observar essas lógicas, né? Então, quando você está pensando buscando entender quanto que o mercado de fato entende o problema, vou dar alguns exemplos de sinais que o mercado não entende o problema. Você precisa de muito tempo explicando por que que o problema existe. Então, se tem um vendedor, ele, né, tem reuniões de vendas, ele fica ainda tentando convencer o cliente de que aquele problema é importante o bastante para ser resolvido, é um sinal de que o mercado ainda não entende o problema bem o bastante. Se a dor ela só é percebida quando você precisa provocar essa dor, a sua comunicação ela ainda não pega no ponto e quando você comunica, você fala sobre o problema, aí pega no ponto. Vou dar um exemplo aqui do B2B Insiders, que é um, cara, exemplo real. Ao longo dos últimos 2 anos, a gente vem falando muito que as pessoas precisam sair da rodinha de ratos de geração de leads, porque elas geram leads e esses leads não convertem. Cara, é sinal de que existe um problema não identificado. As pessoas geram leads, os leads não convertem, e a gente fica falando desse problema, e esse problema faz com que as pessoas tentem entender um pouco mais como resolver esse problema. Então, ainda é um mercado que precisa de educação em relação ao problema. Ainda tem muita gente que está, de fato, gerando lead desqualificado e não vê isso como problema. Então, tem muita educação em relação ao problema. É o mercado B2B de marketing no Brasil, é um mercado imaturo do ponto de vista de problema. E depois você tem alguns sinais de que sim, né? Se você, assim, reportes no mercado que já são amplos e falam sobre esse problema de uma maneira mais aprofundada, executivos em reuniões já estão ativamente buscando resolver esse problema, existe urgência, né? Assim, pessoas buscando resolver esse problema de forma urgente,
Então aí já é um mercado que está amadurecendo. E a gente, nesse exemplo que eu dei, ao longo dos últimos 3 anos, a gente viu, a gente acompanhou e a gente, assim, fico bem orgulhoso de dizer que eu acredito que a gente está contribuindo com esse trabalho, que é um mercado amadurecendo em relação a esse problema. A gente falava da morte do funil, né, do funil não linear, da jornada não linear, há 3 anos atrás, e hoje a gente vê mais gente falando sobre como a jornada não é linear. A gente não via grandes empresas falando sobre como a jornada não é linear, e a gente, vou dizer assim, há 2 anos atrás, talvez, depois que a gente começou a meter o pau em MQL, por exemplo, saiu um relatório da Forrester falando que gerar MQL, não é a solução e isso não deveria ser meta. Então, assim, a gente começou a falar algumas coisas e o mercado começou a vir atrás. Não estou dizendo que a Forrester seguiu a gente, tá? É uma tendência, simplesmente. E quando essa tendência começa a crescer, então quer dizer que existe um amadurecimento. E aí depois, quando a gente passa para o nível de categoria, sinais de que a categoria tem 3 perguntas aqui que eu listei. Se para essas 3 perguntas tiverem 2 respostas sim, quer dizer que a categoria talvez já esteja um pouco mais madura. Se 2 respostas dessas 3 forem não, quer dizer que talvez não esteja muito madura. Se não estiver madura, então precisa ser feita educação em relação à categoria. Então, primeira, se existe uma terminologia comum no mercado para descrever a solução. Então, por exemplo, geração de demanda. É já um termo que ele resume uma série de práticas, né? Há líderes de opinião ou analistas reconhecendo isto como categoria. Então, de novo, eu e o Davi, há 3 anos atrás começamos a falar de geração de demanda. No LinkedIn só tínhamos eu, Davi e Vitor Dias falando de geração de demanda. Hoje tem um monte de gente falando de geração de demanda. Isso demonstra um aumento de maturidade da categoria. Terceiro, já existe uma linha de orçamento para essa solução. Eu diria que aqui talvez não. Por quê? Quando a gente, né, o Davi, ele toca a consultoria do B2B Insiders, e que é uma consultoria que busca, de fato, criar demanda para as empresas, eu diria que as empresas ainda buscam o budget. Tem muitas empresas que, putz, mas eu tenho uma agência, mas então se talvez eu cancelar a agência ou isso ou aquilo, não se pensa ainda em ter um budget para trabalhar a criação de demanda, mas se pensa em ter um budget para a agência, que é uma agência talvez mais tática, de criação de anúncios, isso, aquilo. Então, aqui a gente tem alguns sinais, né? Se você tem muitas respostas não para essas perguntas, você tem um sinal de uma categoria imatura e você deveria investir na educação de categoria. Enfim, bastante coisa aqui. Davi, você quer dar uma última resumida em alguma coisa para fechar o tópico maturidade e a gente ir para diferenciação? Boa. Eu acho que é só fazer aquela lembrança de sempre, né, tipo, o objetivo aqui é você entender o nível de maturidade do seu mercado para que você construa conteúdo que vai ressoar com o seu mercado, a ponto de você ter menos fricção na penetração de mercado via aquisição de novas contas. Então, se o seu objetivo é esse, a gente não está aqui falando sobre entender o mercado por entender o mercado. Não, é porque você entendendo exatamente qual é a maturidade do seu mercado, aliado à diferenciação do seu produto ou do seu serviço, que é o que a gente vai falar agora, cara, é esse o sweet spot do seu conteúdo. E você não fica dependendo, por exemplo, de lógicas extremamente generalistas, como era do inbound antigamente, que você tem que fazer topo de funil, tem que fazer meio de funil, tem que fazer fundo de funil. Não é sobre isso, é sobre você de fato entender o seu mercado, é sobre você entender os seus pontos de diferencial, que a gente vai falar agora, para que você tenha total controle e autonomia, né? Inclusive para fazer testes, para ser um pouco mais elástico numa mensagem do que você deveria, mas para você ter autonomia como marqueteiro, como uma pessoa que está de fato criando demanda de forma intencional dentro do seu ICP. Esse é o nosso objetivo, né? E o primeiro passo é justamente você entender a maturidade no mercado, que é um pouco do que eu e o Gabriel aqui explicamos agora. O segundo passo é justamente a diferenciação. Gabriel, quer falar um pouquinho sobre a diferenciação? Vamos lá. Então, por que diferenciação é importante, tá? Quando você tem um produto no mercado, e isso as pessoas podem achar meio óbvio, assim, né? Tem muita gente que cria um produto e começa a pensar, putz, o meu produto, eu criei um produto muito diferente, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Putz, se você, na verdade, investiu em criar um produto, né, e tem muita gente que às vezes cria um produto e fica apaixonado pelo próprio produto e não necessariamente olha para como determinado problema que aquele produto resolve está sendo resolvido atualmente. E o que eu quero dizer com isso? Quando o mercado já resolve o problema de determinada forma, essa forma que o mercado está acostumado a usar para resolver aquele problema é o padrão daquele mercado, né? E esse padrão é a base de comparação que você vai precisar usar para entender como aquele
para fazer a sua diferenciação. Porque quando você entra no mercado, fatalmente você vai ser comparado com alguém. Se você vai ser comparado com alguém, você precisa entender o que essa comparação vai acontecer antes de entrar no mercado, para que você tenha determinado nível de controle em relação a, bom, se eu vou ser comparado, deixa eu entender quais são as soluções atuais, para eu olhar dentro do que eu tenho de possibilidades dentro da minha solução, da minha empresa e etc, para que eu já determine qual é a diferenciação que eu quero ter em relação a esse mercado, para que o mercado me veja de fato como algo diferente. Porque, vamos ser sinceros, né? Se tem um mercado que está utilizando determinada solução de inteligência artificial para cuspir conteúdo, vamos falar aqui de criação de conteúdo. Pô, o mercado já está acostumado a utilizar o ChatGPT para criar conteúdo. Tá todo mundo usando o ChatGPT para isso. Putz, eu vou criar uma solução em que você automaticamente aperta um botão e baseado no que você fala, você cria um conteúdo e eu vejo muita ferramenta de marketing assim, tá? Ah, tipo, na minha ferramenta, você simplesmente conecta o seu site e baseado em tudo que você conecta do seu site, ela já cospe todo o conteúdo que você precisa. As pessoas já estão fazendo isso com o ChatGPT. Você está facilitando isso porque você está conectando com o site? A pessoa ela está acostumada a pegar e copiar e colar uma série de coisas. Apesar que a qualidade do conteúdo pode ser questionável, mas assim, as pessoas já estão fazendo isso. Então não existe uma grande diferenciação. Quando não existe uma grande diferenciação, você vai dar com os burros na água, né. Então, é importante você observar as possibilidades de diferenciação que você tem e você fazer de uma forma bastante intencional uma escolha dessa diferenciação, mas que seja real, que seja sustentável, para que você consiga vencer nesse mercado. E aí, Davi, passo a bola para você para explicar um pouco quais são as possibilidades que as pessoas têm de fazerem diferenciação e de onde que a gente tirou isso também, né? Não saiu da nossa cabeça esses tipos de diferenciação, a gente trouxe isso de um lugar e fez uma transformação dentro da nossa própria lógica. Explica um pouco pra gente a origem disso que a gente está trazendo e quais são os tipos de diferenciação. Boa. Então, é sempre bom frisar, né, que muito da nossa metodologia, né, a gente tá olhando para fundamentos de marketing, tá olhando para as melhores práticas que já vêm sendo usadas há anos e, obviamente, a gente está aplicando isso e, quando necessário, a gente faz algum ajuste, alguma adaptação, né. E aqui eu acho que, abrindo um pequeno parêntese, né, com o avanço da tecnologia, o avanço da tecnologia, ele impacta naturalmente na mudança de comportamento, e a mudança de comportamento, tanto do tal da de consumo, quanto do comportamento no geral, né, impacta obviamente nas teorias de marketing, que tem como objetivo trazer aí atalhos para os resultados da sua estratégia de marketing, né. Marketing é uma ciência social, então avanços comportamentais cabem certas mudanças e adaptações, e é basicamente esse mindset, essa mentalidade que a gente tem quando a gente está, de fato, estruturando a nossa metodologia aqui. Nesse caso específico da diferenciação, né, a gente traz muito da matriz de Porter, tem os elementos de diferenciação muito claros, mas a gente traz de uma forma revisitada dentro dessa nossa lógica, né. Então a lógica obviamente começa pelo ICP, a partir do momento que você tem o ICP, você vai para a descrição do problema que você soluciona, a partir do momento que você tem o seu ICP de forma muito clara, o problema que você tem de forma muito clara, você vai justamente olhar para o mercado e primeiro ver como que o mercado soluciona esse problema, que é basicamente o que o Gabriel estava falando aqui agora. Para você ter que entender como é que o mercado hoje já soluciona esse problema, quais são os seus concorrentes, ou seja, empresas da mesma categoria que a sua, proporcionam a mesma solução do problema, né? E competidores, ou seja, que são soluções alternativas, não necessariamente da sua mesma categoria, mas que também solucionam o seu problema. Porque você vai se diferenciar tendo algum ponto de referência, que é justamente como o mercado ele soluciona hoje o problema que você se propõe a solucionar. Do contrário, você está só falando, eu sou diferente porque, mas diferente de quem? Você está falando porque você está falando. E o mercado, né, o posicionamento é justamente como a audiência vai perceber a sua solução dentro desse mercado, desse pool de soluções existentes. E para você se posicionar de uma forma inteligente, a gente tem esses 5 pontos que eu vou mencionar aqui agora. Em relação à sua solução, tem 3 pontos que você pode utilizar como elementos de diferenciação. O primeiro é custo, quando você está dentro de um cenário um pouco mais comoditizado, por exemplo, né, então você vai utilizar o custo como elemento de diferenciação. O segundo é produto, tá? O produto é quando você tem ou uma tecnologia
ou uma metodologia que de fato, né, coloquem a sua solução como algo realmente acima do mercado para solucionar o problema. E o terceiro é a entrega, né, com você não necessariamente tem uma tecnologia diferente, não necessariamente tem uma metodologia diferente, às vezes você usa até a mesma metodologia ou a mesma tecnologia do seu concorrente, mas a forma que você entrega, ela é melhor, seja porque você tem um suporte dedicado, seja porque você tem um onboard facilitado ou qualquer coisa do tipo. Você tem uma entrega que te coloca acima do mercado e por isso você vai utilizar isso como seu elemento de diferenciação em nível de solução. Em nível de mercado, você tem 2 elementos de diferenciação que você pode utilizar, que é ou nicho ou autoridade. A autoridade é quando você já tem uma marca por trás de você forte, quando você já é líder de mercado, né. Então vamos supor que amanhã, dentro de um B2B mais industrial, a Gerdau lance um novo produto, por exemplo, né, e aí o produto dela tem como diferencial de solução, de fato, é um produto, é uma tecnologia nova, é um vergalhão putz, que tem aí um elemento, ele pesa muito menos e tudo mais, então ele tem um puta de um produto, então esse vai ser o diferencial em nível de solução, e em nível de mercado, qual o diferencial? Cara, é da Gerdau. E você já tem esse componente que te coloca acima dos seus concorrentes, porque, cara, né, você já tem uma grande marca por trás. Só que, ao mesmo tempo, não é todo mundo que tem esse poder de utilizar o elemento de autoridade na hora que você vai montar o seu diferencial. E para isso que existe o diferencial de nicho, né? Então, quando você é uma marca entrante e você ainda não pode utilizar esse elemento de liderança de mercado, por exemplo, você vai justamente nichar. Então você vai falar: "Putz, eu tenho esse vergalhão aqui", e é até bom que eu estou usando um exemplo de um B2B físico, né, um B2B industrial, saindo um pouquinho desse do software que você que fala. Mas vamos supor que você seja uma marca que você empresa que você criou essa tecnologia desse vergalhão novo e tudo mais, e você vira e fala: "Cara, e é perfeito para, construtoras que estão fazendo empreendimentos de tal tipo, próximo da praia", porque a praia geralmente você tem aí um elemento de maresia, ou seja, você está colocando o seu posicionamento como se fosse: "Cara, eu sou perfeito para você". E esse elemento de nichar a sua comunicação, né, ela vai te deixar com muito mais poder para a penetração daquele mercado-alvo. Então vamos supor que você queira, por exemplo, impactar todas as construtoras que tenham empreendimentos próximos ao mar. Você vira e fala: "Cara, esse é o vergalhão perfeito para isso", né, e a nossa marca, ela é feita para isso, ela é feita para esse nicho específico. E geralmente quando você nicha muito, né, uma marca muito grande como uma Gerdau, ela não pode falar que ela é feita para isso, porque na verdade ela é uma marca colosso, né. Então mesma coisa quando você traz isso para o mundo dos softwares, né, tipo, se amanhã um HubSpot, um Salesforce, eles lançam um novo produto, eles não podem falar que eles são feitos e pensados para PMEs, porque o HubSpot não é, o HubSpot é um colosso, ele pode ter ali um desdobramento específico, mas você pode sim criar uma marca e falar: "Cara, a minha marca é feita para PMEs, e esse é o meu diferencial, eu penso para vocês, eu sou igual a vocês", e nessa hora isso vai ser um elemento de diferenciação. Então, em linhas gerais, você tem que escolher de 1 a 2 elementos desses 5, né, então mais uma vez, é custo, produto, que aí pode ser tecnologia ou metodologia, entrega, nicho ou autoridade. E aí você pode estruturar o seu diferencial com 1 a 2 deles, por exemplo, pode ser produto mais autoridade, né, pode ser entrega mais nicho, né, cara, nós somos a empresa que, puxa, utilizamos a metodologia de mercado, mas somos perfeitos para empresas de varejo, ou nós temos a metodologia específica para empresas de comunicação de tal estilo. Então você meio que monta, né, produto mais nicho, produto mais autoridade, custo mais nicho, custo mais autoridade, entrega mais nicho, entrega mais autoridade. Você consegue pegar esses elementos e montar o seu diferencial. E ter clareza disso é fundamental, porque justamente esse é o caminho que vai supostamente te fazer penetrar mercado, e aí o poder, né, é justamente você saber exatamente em qual nível de maturidade está o seu mercado, que a gente falou anteriormente, problema, categoria e produto, aliar o seu diferencial, custo, produto, entrega, nicho, autoridade, à maturidade do seu mercado. E aí você consegue, de fato, um conteúdo que vai ressoar, não somente ele é feito, né, para aquele momento de mercado, levando em consideração quais são os outros concorrentes e competidores daquele mercado-alvo. Bom, acho que eu me alonguei aqui um pouquinho, mas eu tentei mais ou menos passar aí o poder dessa lógica, porque ela realmente é muito poderosa. E, Gabriel, gostaria de abrir para você dar algum tipo de comentário relacionado a essa lógica de Porter, que a gente fez essa adaptação aqui do B2B Insiders, e também tentar já avançar aí como é que isso é traduzido, né, em nível de funcionalidade, capacidades e benefícios para de fato dar
dar a substância inicial para a gente ter o output de mensagem, que é o nosso objetivo aqui. Legal. Bom, acho que do ponto de vista de só explicando, voltando um pouquinho atrás, né, como que a gente adaptou isso de Porter, né? Porter basicamente tem uma matriz em que ele diz que você tem um diferencial de custo, esse custo ele pode ser desdobrado em preço ou não, mas se você conseguir ter um custo mais baixo na sua linha de produção, você aí pode repassar isso ou você pode eventualmente, absorver isso na sua operação. Você pode ter aí o que ele chama de um diferencial, né, e o diferencial aí ele acaba desdobrando o diferencial principalmente em produto, mas assim, eu vou me diferenciar de determinada solução, do ponto de vista de solução mesmo. Então, por isso que ele acabava levando um pouco mais para o produto. E o outro era nicho, né, então meio que se limitava a isso. E aí existiam leituras em que o diferencial, ele poderia ser um diferencial do que era chamado de imagem, que era uma leitura muito de Kotler, né, em que, pô, eu posso ter um diferencial de imagem que aí ele pode estar mais ligado à marca. Aí a gente tentou traduzir isso um pouco mais nesse de autoridade. E eu também posso ter um diferencial que é um diferencial talvez mais de serviço, de entrega, etc. Mas isso não estava muito claro, então a gente está buscando com digamos, esse reprocessamento dessa matriz, trazer mais clareza, né? E a gente tirou isso de um formato de matriz, e fez essa distinção entre diferencial de solução e diferencial de mercado, justamente para trazer clareza. Então, é uma releitura, né? Não é algo exatamente novo, mas a gente está dizendo aqui de onde está saindo para, enfim, mostrar um pouco que a ideia aqui não é simplesmente jogar alguma coisa nova para o mercado, mas é utilizar uma coisa que é muito bem-vinda e que foi muito bem feita anteriormente, mas de uma maneira mais simples, tentando trazer um pouco mais de clareza. E aí, trazendo para esse ponto que o Davi falou, né, de como criar uma mensagem pensando em funcionalidade, capacidade e benefício, né? Quando eu entro, nessa hora eu relaciono com a maturidade do mercado. Quando eu estou num mercado em que eu tenho uma categoria ainda muito imatura, não adianta eu falar de produto, como a gente falou lá atrás. Então não adianta eu falar de funcionalidade. Então, quando a gente determina qual é o diferencial baseado no concorrente que está no mercado, então, ok, eu escolhi um diferencial que faz sentido. A partir desse diferencial, eu vou desdobrar isso em funcionalidade, capacidades e benefícios que vão me ajudar a comunicar esse diferencial. Então, são 3 elementos que vão me ajudar a comunicar isso. Então, vamos dizer que o diferencial escolhido foi entrega, né? Porque eu entrego um produto talvez muito parecido com outro concorrente, mas aí eu entrego um nível de serviço desse produto que faz com que acabe que a entrega seja muito superior. Então, eu preciso comunicar isso de uma maneira clara. Então, essa funcionalidade, digamos que ela se traduza em atendimento 24 horas, mão na massa, a gente vai implementar para você uma coisa que talvez você não conseguisse implementar sozinho. E aí, isso, digamos que são as funcionalidades desse serviço, né, dessa entrega. E aí eu preciso traduzir isso em capacidade. O que é capacidade? É o poder que aquela pessoa que está recebendo esse produto, que está utilizando esse produto, ganha com essa funcionalidade. Então, o que adianta eu dizer que eu tenho um serviço 24 horas? O que importa é que a qualquer momento em que você tiver uma dificuldade, você vai conseguir conversar com uma pessoa do nosso time e você vai conseguir resolver o seu problema em qualquer momento, né? A qualquer dia da semana, em qualquer horário de qualquer dia. Então, é isso que importa no final. E você tem o benefício, né? O benefício no final é, pô, se você puder resolver um problema a qualquer hora, o seu cliente não vai ficar na mão. Você nunca, independente da dificuldade, vai deixar um cliente na mão. Então você precisa destrinchar esse diferencial entre funcionalidades, capacidades e benefícios. Essa quebra entre esses três, eles vão ser usados de determinadas maneiras em diferentes canais de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, numa headline de um site, talvez você se baseie, você abra com uma capacidade e depois fale do benefício, e aí depois numa segunda dobra do site você talvez vá aí detalhar um pouquinho mais a funcionalidade, né? Explicar por que aquela funcionalidade entrar mais no detalhe da funcionalidade e por que aquela funcionalidade entrega aquela capacidade, para dizer que ninguém tem isso. Então, você precisa fazer essas quebras para detalhar um pouco melhor a sua comunicação. E todos esses temas que a gente está trazendo, né, esses assuntos, né, tanto a pirâmide de maturidade de mercado que eu falei no início, né, depois a gente vai justamente para a questão da diferenciação, né, que são aquelas 5, né, custo, produto, entrega, nicho e autoridade. E agora, né, com esse desdobramento que o Gabriel acabou de mencionar, de funcionalidades, capacidades e benefícios, tudo isso tem um apoio visual,
que deixa muito mais claro e muito mais simples de você implementar. Então eu convido você a entrar no nosso LinkedIn, entrar no nosso site ou entrar em contato com a gente, caso você queira ter acesso a esses frameworks e obviamente eles trazem muito mais clareza para que você consiga enxergar o que a gente está falando e obviamente implementar na sua operação. Mas a lógica, né, mais uma vez para a gente não perder de foco aqui, é a gente entender, né, olhar para o mercado, olhar para a nossa solução, olhar interno, né, olhar para dentro, né, e para a gente conseguir entender qual que é a melhor forma da gente, de fato, ter uma comunicação para a penetração de mercado. Então, quando você tem a pirâmide de maturidade de mercado definida, os seus elementos diferenciais definidos e desdobrados em funcionalidades, capacidades e benefícios, você vai ter todo o que você precisa para, de fato, ter a mensagem, né. Você vai ter o posicionamento pronto, né, e o que que é o posicionamento? É justamente o seu diferencial de como a audiência te percebe, e o posicionamento ele é desdobrado em nível de mensagem nas táticas de criação, captura e conversão de demanda. Só que, como é que você vai de fato organizar essas táticas? Como é que você vai de fato organizar os canais que você vai colocar a sua mensagem em prática, né? Então, para isso, a gente tem talvez essa última parte desse grande módulo que a gente está trazendo aqui num episódio obviamente reduzido, né, que é a matriz de profundidade e alcance, que é justamente a matriz que vai te dar suporte, né, na escolha e no entendimento de quais são os melhores canais para você impactar a sua audiência utilizando esse posicionamento que a gente definiu aqui, traduzido em nível de mensagem. Então, Gabriel, quer explicar um pouquinho como que a gente pode construir e usar a matriz de profundidade e alcance? Sim, sim, vamos lá. Bom, então, basicamente, assim, né, a gente precisa fazer a distribuição da mensagem, né. Então, para eu fazer essa distribuição de mensagem, eu preciso escolher os canais. Mas como que eu escolho os canais? Com base no que eu escolho os canais? Como o Davi falou, isso com o suporte visual fica um pouco mais fácil, mas assim, imaginem que se eu tenho um eixo X e um eixo Y, né? Em um dos eixos eu tenho profundidade, no outro eixo eu tenho alcance. E aí pensem que no começo de um deles eu tenho numa baixa profundidade, no eixo X eu tenho baixa profundidade embaixo e acima alta profundidade, né. E aí é o que eu estou falando aqui de canais, né, e táticas relacionadas a determinados canais, porque eu posso em alguns canais usar para o mesmo canal para táticas diferentes, mas vou terminar de escrever a matriz e aí depois a gente pensa um pouco nos tipos de canal e as diferentes táticas deles. Então eu tenho primeiro profundidade baixa e alta, depois no outro eixo eu tenho alcance baixo e alcance alto. Então tem um lugar, né, a gente tem 4 quadrantes nesses eixos, a gente tem então um quadrante em que eu tenho profundidade baixa e alcance baixo, um quadrante em que eu tenho profundidade alta e alcance baixo, um outro quadrante em que eu tenho alcance alto e profundidade baixa, e um último quadrante em que eu tenho alcance alto e profundidade alta. Entrando no detalhe de cada um desses, né, eu não vou ficar, assim, falando especificamente de todos os canais de cada um deles, mas assim, só para citar alguns exemplos, né. Que é um canal de profundidade alta e baixo alcance? Quando, por exemplo, eu faço uma tática, a gente está falando um pouco disso hoje, por exemplo, um evento, e é um evento de um setor de nicho, né, então vamos dizer que eu esteja falando do setor de, sei lá, logística de tratores. Falei um exemplo completamente aleatório aqui, mas vamos dizer que exista uma parte do setor de logística que trate só de tratores. Então, eu imagino que não existam milhares de empresas no Brasil que vão precisar fazer o transporte de tratores, né. Então quem vai fazer a logística de tratores vai lidar com uma quantidade mais reduzida de empresas, então precisa falar com uma quantidade mais reduzida de empresas. E aí vamos dizer que essa empresa decida fazer um evento específico para falar de logística de tratores. De novo, é um exemplo completamente aleatório, mas só para ilustrar que eu não vou ter uma quantidade enorme de empresas nesse evento, eu vou chamar algumas empresas específicas, e aí eu vou quase que necessariamente vou falar com todas as empresas que estiverem nesse evento, porque vai ser um evento pequeno, né, então é um canal de altíssima profundidade, né, eu vou conseguir ali ter uma conversa de qualidade com pessoas dessas empresas, etcétera.
mas eu não vou fazer um alcance enorme, né, eu não vou falar com necessariamente todas as empresas do Brasil, eu não vou usar um canal em que eu vou tentar com uma mensagem, entregar todo o conteúdo que eu assim, entregar um conteúdo para um canal tipo um rádio da vida, né, um rádio seria um exemplo de um canal de alcance alto e profundidade baixa. Agora você pega um LinkedIn Ads, né, é um canal de alto alcance e baixa profundidade. Por quê? Eu tenho lá o anúncio de imagem que eu tenho 2, 3, 4, 5 linhas de texto. Não vou conseguir aprofundar muito na mensagem. O videozinho do YouTube, quando eu começo a assistir um vídeo, aquele vídeo que tem 5 segundos, você vai conseguir basicamente dizer o nome da sua marca e talvez a que categoria ela está associada. Você não vai conseguir detalhar muito da sua mensagem ali. É um canal de alcance alto e profundidade baixa. Agora, tem alguns canais em que você, dependendo da tática, você vai conseguir usar para as duas coisas. E aí a gente estava discutindo um pouco disso, de um exemplo que é esse nosso episódio de podcast. Eu e o Davi, a gente está aqui num canal de alcance. A gente está pegando um canal e utilizando esse canal para entregar uma mensagem do B2B Insiders para uma quantidade enorme de pessoas. Mas eu posso, por outro lado, a gente vai, muitas pessoas, muitas empresas vão escutar esse episódio. Eu posso, por outro lado, convidar uma pessoa, digamos que o Davi, na consultoria, esteja tentando vender para uma empresa. E aí ele diga: Gabriel, vamos chamar a pessoa tal daquela empresa, que é uma empresa que a gente está buscando vender para aquela empresa, e aí a gente traz ela para esse episódio de podcast. A gente nunca conseguiu falar com uma pessoa daquela empresa, mas seria uma empresa super legal para a gente ter como cliente. Se a gente trouxer para o podcast para falar sobre determinado assunto, que para eles é importante também, tem uma pessoa especialista lá desse assunto, etc., a gente vai criar uma oportunidade de conversa com essa pessoa. Então, aí a gente está utilizando este canal podcast, aí não como plataforma de conteúdo para alcance de pessoas no mercado, mas para ter uma conversa com uma pessoa em que aí sim eu estou criando uma oportunidade de profundidade com aquela pessoa daquela empresa. Então, percebam que é o mesmo canal, só que utilizado para profundidade ao invés de alcance. Mas é importante que, como, né, a gente tem ali táticas que têm um alcance alto e profundidade alta, né? E aqui o podcast é um exemplo, né? Porque ele traz profundidade de conteúdo, mas ele tem um alcance do ponto de vista de audiência. É preciso observar essas táticas aonde que elas estão na matriz, mas o mais importante de tudo em relação a essa matriz é o que ela entrega do ponto de vista prático da coisa. Você precisa saber o papel que dos canais que você está utilizando do ponto de vista tático, para que você consiga fazer uma distribuição coerente. Nada adianta você decidir, putz, eu vou fazer, por exemplo, LinkedIn Ads, quando na prática você tem ali 3, 4, 5, 6 empresas no seu mercado. Não adianta você fazer LinkedIn Ads quando você tem 6 empresas, você vai ter RFP, você vai ter outras coisas que vão te ajudar a vender para esse mercado, né? Então, os canais, eles precisam obedecer à lógica, as lógicas do seu mercado, do ponto de vista de como esse mercado funciona. Então é só importante levar em conta a profundidade e alcance desses canais. Bom, agora a gente chegou no momento do episódio em que, para fechar tudo isso que a gente falou, a gente traz um hit e um hype, que é mais um dos nossos novos blocos aqui da temporada 3. Então, basicamente, o hit é uma coisa que a gente vê como algo em alta, e o hype é alguma coisa que a gente talvez esteja vendo no mercado que para nós não faz tanto sentido. Então, Davi, deixo aí a sua missão de falar um hit que você está vendo agora. Boa. Um hit no B2B, eu acredito, bom, eu falei, né, dos diferenciais de mercado, você tem autoridade de nicho. Eu acho que um hit, um acerto, uma tendência é você utilizar o nicho como um diferencial, porque quando você nicha, você ganha muito poder de segmentação na sua comunicação para aquela determinada audiência que você está trabalhando. Lembrando que, né, a lógica é a penetração de mercado. A penetração de mercado, ela não necessariamente tem que acontecer toda de uma vez só. Você pode fatiar esse mercado em ICPs ou em tiers desses ICPs. E aí, quando você fatia, você ganha o poder, né, de personalização. Pensa assim, quanto menor o tamanho de mercado, mais personalizado vai ser a sua comunicação. Essa é uma lógica, né? E é uma lógica não necessariamente para B2B, é uma B2C. Se você vende para homens e mulheres, você tem que falar de uma forma. Se você vende só para homens, você já ganha mais personalização, por mais que, cara, o tamanho de mercado seja imenso. Então, a lógica de nichar, ela é muito importante, porque você ganha esse elemento de personalização da sua comunicação e, do ponto de vista da audiência, né, parece que você está falando com ela de uma forma mais direta. Então, isso é muito poderoso, se bem usado, tá? Existem, inclusive, empresas que trabalham 2 ou 3 ICPs ao mesmo tempo
justamente para poder ter esse poder de personalização ao mesmo tempo, né? Ou seja, você faz 3 segmentações de audiência, né? 3 listas de contas e trabalha de forma em paralelo para que você consiga ter esse poder de penetração de mercado evidenciado pela a personalização de conteúdo, né? E obviamente também lembrando um pouquinho aí da estratégia, o Beachhead Strategy, que é basicamente isso também, né? Você fatia o mercado, domina um setor específico, uma vez que você domina esse setor específico, você muda o seu posicionamento, vai para uma outra fatia de mercado e assim gradativamente você vai nicho por nicho, né, o recorte por recorte, vai dominando fatias de mercado até o ponto que você naturalmente começa a ter uma expressão grande o suficiente naquele mercado para você sair do nicho e entrar para a autoridade, né? Então isso também é uma estratégia muito bem utilizada, então sugiro muito que vocês façam isso, né? Tentem nichar ao máximo, é óbvio que você tem que respeitar o seu modelo de negócio, as suas metas e o seu potencial financeiro dentro desse tamanho de mercado que você está nichando, mas do ponto de vista de estratégia de marketing é um super acerto. Gabriel, então agora vamos falar sobre algo que é um hype, na verdade, não é um hit, é um hype. Fala aí. Um hype que eu tô vendo é a criação de novos nomes para fazer formas de marketing já conhecidas, que na verdade não são tão novas assim, né? Então, um exemplo é o tal do brandformance, em que, nossa, não é nem branding, é nem performance, é brandformance. E sendo que, por favor, tudo o que se faz em marketing, toda e qualquer comunicação, ela contribui com o branding da empresa. Se eu estou fazendo uma campanha para captura de demanda, se eu estou fazendo uma campanha em que eu tenho lá formulário, se eu estou fazendo uma ação promocional, compre agora, compre um e leve dois. Cara, isso gera branding, isso gera um ponto de contato, e porque gera um ponto de contato, gera uma percepção em relação a uma marca, e isso gera a percepção em relação a uma marca é o trabalho de branding em todos os pontos de contato. Então, isso também é uma ação de branding. Então, não existe brandformance. Basicamente não é. O que as pessoas começaram a falar sobre brandformance é para falar disso. Ah, então se você faz uma ação de performance, você está fazendo uma ação de branding também. Sim, isso sempre foi assim. Então, brandformance não existe. Isso foi um belo de um Frankenstein que as pessoas quiseram inventar para talvez, sei lá o quê, né, E é uma não vou entrar nos méritos. E diga-se de passagem, faço aqui o meia culpa, eu caí no conto em 2023 e eu cheguei a fazer um ou 2 posts falando sobre brandformance, mas daí eu parei, comecei a analisar o que eu escrevi e falei, depois de algum tempo, né, depois de talvez 2, 3, 4 meses, falei: "Cara, mas isso aqui é uma grande uma bobagem". Então isso é o primeiro hype. O segundo é assim, são todos esses nomes, né, eu vi essa semana o Allbound, não é nem inbound nem outbound, é o Allbound. Assim, só existem inbound e outbound, são 2 formas de capturar demanda. E só existem essas 2 formas, ou é inbound, ou alguém vem até você para comprar, ou é outbound, ou eu estou até indo até alguém, estou indo ativamente até o meu cliente para fazê-lo comprar na hora da captura. E é só isso, não existe o allbound. O allbound eu estou em todo lugar fazendo captura, sei lá, eu não sei o que vem na cabeça das pessoas quando acho que falta clareza em relação a certos conceitos e elas criam alguma coisa por alguma razão, né. E o importante é entender de onde vêm as teorias de marketing. Dando o exemplo aqui que a gente falou antes, a forma de fazer diferenciação de Porter, na matriz de Porter. Então, isso de fato já existia ou não? Isso é realmente algo novo ou não? Às vezes tem coisas que são novas, tem outras vezes que são só uma forma mais simples de explicar uma determinada coisa, tem outras vezes que são adaptações de determinadas coisas. E eu acho que é, na minha opinião, o que a gente tenta fazer aqui no B2B Insiders é, ou eu estou criando alguma coisa nova, ou eu estou só explicando de uma forma simples algo novo, algo que não é novo, ou essa adaptação eu vou dizer do que eu estou adaptando, né? Eu estou transformando, eu estou fazendo, digamos, quase que um remix de uma coisa, para que isso fique mais fácil e mais palatável para as pessoas. Que a gente busca fazer aqui no B2B Insiders. Então, Davi, encerrando aqui, pô, super feliz aqui com esse episódio, né? Eu espero que com tudo que a gente falou aqui, a gente tenha ajudado as pessoas a entenderem um pouco mais sobre como fazer posicionamento, passando por maturidade de categoria, passando por diferenciação, passando por como criar a mensagem, como escolher os canais de criação de mensagem. Óbvio, quando a gente fala de criação de mensagem e escolha de canais, a gente não está mais falando de posicionamento, né? Só para frisar. E queria te agradecer e te deixar aí com as últimas palavras. Valeu, obrigado
Valeu, Gabriel, pela companhia. Obrigado, pessoal, pela audiência. E sim, né, acho até curioso, porque quando a gente fala de maturidade de mercado, diferenciação, quando você para assim para analisar isoladamente, pô, parece que é tudo meio que óbvio, né? E, cara, fazendo esse episódio aqui, principalmente sem o apoio visual, a gente percebe, cara, que é realmente denso, parece ser simples, mas não necessariamente quer dizer que seja. E então, assim, são conceitos que a gente já vem, pelo menos, trabalhando ou tentando entender ou tentando clarificar nos últimos 2, 3 anos. Eu acho que a gente chegou num resultado muito bom e convido a você dar uma olhada nos frameworks visuais que, de certa forma, ilustram um pouco do que a gente falou aqui, porque eu acredito que eles são fundamentais para o seu entendimento e, mais do que isso, para que você consiga aplicar o quanto antes na sua operação, tenha mais resultados, para que você consiga questionar a sua operação, para que você consiga questionar a sua liderança, obviamente não questionar do ponto de vista de criar um tipo de problema, é questionado tipo, cara, podemos ter mais resultados se formos dessa forma. Então acho que esse é o nosso objetivo, mais uma vez, nosso objetivo aqui não é reinventar a roda, é justamente tentar ter mais resultados, fazer com que as pessoas e a gente, consequentemente, tenham mais resultados. Então, obrigado por estar aqui com a gente até agora. Se você está aqui, com certeza você também tem esse objetivo aí dentro da sua operação, do seu negócio. E, cara, até a próxima. Não deixe de me seguir no LinkedIn, Davi Costa Lima. Não deixe de seguir o Gabriel também, Gabriel Barbosa com Z. Eu sou o Davi Costa Lima com D no final. Não deixe de seguir o B2B Insiders no LinkedIn e também no Instagram, e é só colocar B2B Insiders. E é isso, pessoal, da minha parte tá tudo certo, obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até a próxima.